Olá, pessoal! Hoje, para leituras de crônicas no nosso canal, escolhemos alguns textos do livro As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, um livro organizado pelo jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, um livro de 2007, publicado pela editora Objetiva, e reúne crônicas de autoras e autores brasileiros de 1850 até os primeiros anos dos anos 2000. Crônicas diversas, com vários temas que falam do humor, do futebol, da vida corriqueira brasileira, do nosso cotidiano, de política, de relações amorosas, também sobre o debate sobre a liberdade da própria escrita na literatura. Espero que vocês gostem, divulguem o nosso canal, ativem o sininho, acompanhem as nossas leituras de roteiros, de poesia, de contos, de crônicas. Tudo é muito feito com muito carinho. Espero que vocês gostem das nossas leituras. Ative o sininho, divulguem e vamos curtir crônicas no Leituras Dramáticas. Até a próxima. Tchau! Meu ideal seria escrever. Rubem Braga, 1967. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. E então apontasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo em sua vida de moça reclusa, lutada, doente. Ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é muito engraçada mesmo. E um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido leria e começaria a rir, que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro, sem rir mais ainda. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. E que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse. Tão fascinante, de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura,
que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ver minha história, mandasse soltar todos aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse: por favor, se comportem, que diabo! Eu não gosto de prender ninguém. E que assim, todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes, em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela, aos poucos, se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras, e fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura e sua pureza e seu encanto surpreendente. Que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu. Uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento. É divina. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha. Que eu ouvi, por acaso, na rua, de um desconhecido que apontava a outro desconhecido, e que, por sinal, começaram a contar assim: ontem eu ouvi um sujeito contar uma história, e eu responderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça. Está doente, que sempre está doente, que sempre está de luto, e sozinha, naquela pequena casa cinzenta do meu bairro. Assombrações. Ivan Ângelo, anos 80. Existem uns amores que já morreram há muito tempo, mas de vez em quando aparecem como uma assombração. Não, eu não falo de assombrações que voltam para seduzir, como a Moça Fantasma de Belo Horizonte, poetizada por Carlos Drummond de Andrade. Ou voltam para apimentar uma vida que ficou insossa, como o Vadinho de Jorge Amado fez com a Dona Flor. Não. Estas, diz o ditado, sabem para quem devem aparecer, ou seja, só aparecem com a ajuda daqueles para quem querem aparecer. Falo de outras, que fazem uma visita breve, uma aparição, e somem, de improviso, sem arrepiar ninguém. Às vezes, esses amores nem se mostram inteiros. Surge uma boca, um seio, uma pele, um andar, uma risada. Quando se presta atenção, a figura desaparece. Era assombração. O fantasma antigo pode aparecer de repente no meio de uma leitura, ao escovarmos os dentes e até na hora do amor. A gente pode estar conversando, discutindo um negócio, um filme, uma jogada, e se intromete aquele olhar. Pode estar dirigindo um carro e a mão que repousa hoje na nossa perna tem o mesmo peso de alguma do passado. E aí vem um fantasma sem o que fazer e puxa a conversa. Não é saudade, não é nada. É intromissão. A figura surge concreta, sensível, do mesmo modo como nos vem um gosto de doce de abacaxi ou uma chinelada de mãe.
Quem governa fantasma? Quem chama? Ninguém. Ele mesmo quem se convida. Não tem nada a ver com aquela coisa de telenovela, aqueles dramas e folhetim em que se comenta: Lenda gosta dela, não tira essa mulher da cabeça, até hoje é apaixonado por ela, etc. Nada disso. É pura farra de assombração, que rompe de repente, na hora própria ou imprópria, independentemente de convite ou convite. Ora uma, ora outra, faz sua visita relâmpago, muda o falante e some. Que dizem, cada visitado recebe seu recado conforme gravou. Uma confessa trêmula, temerosa, de desamor: não sou mais virgem, quando isso tinha importância. Outra cobrando: você não assume. Outra no escuro: quem é você? Amores de outro mundo não se sentem obrigados a diálogo. Dão seu recado e vão. Ou nem dão, só se mostram. Alguns perdem a viagem. Nos assaltam só com uma sensação, um nome, umas covinhas, tranças negras. Não tem mais aparência corpórea. Será que morreram na vida real? Desvaneceram-se no tempo, frágeis como velhas cartas que se esfarelam, como madeira sem lei, e nem por isso menos reais em suas fantasmices, menos carentes de sentido que não a própria visita inesperada. De maneira nenhuma perturba um amor em curso, nem é essa a sua intenção, se é que aparições têm algum propósito. O amor em curso é feito de beijo e resposta, e segue intocado por essas intromissões. Também não se pode dizer são desejos, frustrações. Não. Tiveram no seu tempo beijo e resposta. Nada ficou por explorar, quando seus corpos eram matéria propícia. Foram generosas no dar, alegres no receber. Tiveram fartura. Não vagam por aí à procura, estão satisfeitas no seu canto. Nem se pode dizer são visitas malfazejas, pelo contrário, são cordiais, são borboletas, passam, enfeitam com algumas cores, bocejam e partem. Se deixa alguma coisa, é um sorriso na alma do visitado. Talvez o último desejo, de Raquel de Queiroz. Pergunta-me com muita seriedade uma moça jornalista qual é o meu maior desejo para o ano de 1950. E a resposta natural é dizer-lhe que desejo muita paz, prosperidade pública e particular para todos, saúde, dinheiro aqui em casa. Que mais há para dizer? Mas a verdade verdadeira que eu falar não posso, aquilo que representa o real desejo do meu coração, seria abrir os braços para o mundo, olhar para ele bem de frente e lhe dizer na cara: Tidana. Sim, Tidana, mundo velho. Ao planeta com todos os seus homens e bichos, ao continente, ao país, ao estado, à cidade, à população, aos parentes, amigos e conhecidos. Danem-se. Danem-se que eu não ligo. Vou para longe, me esquecer de tudo, vou a Passárgada ou a qualquer outro lugar. Vou-me embora. Mudo de nome e paradeiro. Quero ver quem é que vai me achar. Isso é o que eu queria. Chegar junto do homem que eu amo e dizer para ele: Tidana, meu bem, doravante você pode fazer o que entender. Pode ir, pode voltar, pode pagar dançarina, pode fazer serenata, rolar de boca pelas calçadas, pode jogar futebol, entrar na linha com banda, pode amar, desamar, pode
tudo que eu não ligo. Chegar junto ao respeitável público e comunicar-lhe: danai-vos, respeitável público! Acabou-se a adulação. Não me importo mais com as vossas reações, do que gostais e do que não gostais. Nutro a maior indiferença pelos vossos apupos e vossos aplausos, e sou incapaz de estirar um dedo para acariciar os vossos sentimentos. E de baixar noutro centro, respeitável público, e não amoleis o escriba que de vós se libertou. Chegar junto da pátria e dizer o mesmo. O doce, o suavíssimo, o libérrimo de Dana. Que me importa contigo, pátria? Que cresças ou aumentes, que sofras de inundação ou de seca, que vendas café ou compres ervilhas de lata, que simules eleições ou engulas golpes? Elege quem tu quiseres, o voto é teu, o lombo é teu. Queres de novo a espora e o chicote do peão gordo que se fez teu ginete? Ou queres o manhoso mineiro ou o paulista de olho fundo? Escolhe à vontade, que me importa o comandante se o navio não é meu. A casa é tua. Serve-te, pátria, que pátria eu não tenho mais. Dizer-te dana ao dinheiro, ao bom nome, ao respeito, à amizade, ao amor. Desprezar parentela, irmãos, tios, primos e cunhados. Desprezar o sangue, os laços afins, me sentir como filho de um oco de pau, sem compromissos nem afetos. Me deitar numa rede branca armada debaixo da jaqueira, ficar balançando devagar, parar, espantar o calor, roer castanha de caju confeitada sem recheio de engordar e ouvir na vitrolinha portátil todos os discos de Noel Rosa com Araci Marília Batista. Depois, abrir sobre o rosto o último romance policial de Agatha Christie e dormir docemente no mormaço. Mas não faço. Queria tanto, mas não faço. O inquieto coração que uma e se assusta e se acha responsável pelo céu e pela terra, o insolente coração não deixa. De que serve, pois, aspirar à liberdade? O miserável coração nasce cativo e só o cativeiro pode viver. O que ele deseja é mesmo servidão e intranquilidade. Quer reverenciar, quer ajudar, quer vigiar, quer se romper todo. Tem que espreitar os desejos do amado e lhe fazer as 4 vontades, e atormentá-lo com cuidados e bendizer os seus caprichos, e dessa submissão e cegueira tira a sua única felicidade. Ele tem que cuidar do mundo e vigiar o mundo, e gritar os seus brados de alarme que ninguém escuta, e chorar com antecedência as desgraças previsíveis e carpir junto com os demais as desgraças acontecidas. Não que o mundo lhe agradeça, nem saiba sequer que esse estúpido coração existe. Mas essa é a outra servidão do amor em que ele se compraz. O misterioso sentimento de fraternidade que não acha nenhuma China demasiado longe, nenhum ente demasiado estranho para o seu lado sentir e gemer e se saber seu irmão. E tem o pai morto e a mãe viva, tão poderosos ambos, cada um na sua solidão estranha, tão longe dos nossos braços. E tem a pátria. E tem a pátria, que é coisa que ninguém explica. E tem o Ceará,
Valha-me, Nossa Senhora, tem um velho pedaço de chão sertanejo que é meu, pois o meu pai o deixou para mim, como o seu pai já lhe deixara e várias gerações antes de nós passaram assim de pai para filho. E tem a casa feita pelas nossas mãos, toda caiada de branco e com janelas azuis, e tem os cachorros, e tem as roseiras. E tem o sangue, que é mais grosso que a água, e ata laços que ninguém desata. E não adianta pensar nem dizer que o sangue não importa, porque importa mesmo. E tem os amigos, que são os irmãos adotivos, tão amados quanto os outros. E tem o respeitável público, que há 20 anos nos atura e lê. E, em geral, entende, aceita, e escreve, pede providências e colabora no que pode. E tem que se ganhar o dinheiro. E tem que se pagar impostos para possuir a terra e a casa, e os bichos e as plantas. E tem que se cumprir os horários, e aceitar o trabalho, e cuidar da comida e da cama. E há que se ter medo dos soldados e respeito pela autoridade e paciência em dia de eleição. Há que se ter coragem para continuar vivendo. Tem que se pensar no dia de amanhã, embora uma coisa obscura nos diga teimosamente lá dentro que o dia de amanhã, se a gente deixasse em paz, se cuidaria sozinho, tal como o de ontem se cuidou. E assim, em vez da bela liberdade, da solidão e da música, a triste alma tem mesmo é que se debater nos cuidados, vigiar e amar e acompanhar, medrosa e impotente a loucura geral, o suicídio geral. E adular o público, os amigos, e mentir sempre que for preciso e jamais se dedicar a si próprio e aos seus desejos secretos. Prisão de 7 portas, cada uma com 7 fechaduras, trancadas com 7 chaves. Por que lutar contra as tuas grades? O único desabafo é descobrir o mísero coração dentro do peito, sacudi-lo um pouco e botar na boca toda a amargura do cativeiro sem remédio antes de o apostrofar. Te dana, coração. Te dana.